Amados, bom dia. Hoje é dia 24 de setembro do ano da graça de 2024 e é muito bom podermos retomar as nossas reflexões aqui pela manhã. E no passado domingo considerámos o texto de João, capítulo 11. Temos estado a ser inspirados por esta metáfora, esta esta simbologia que nos é proposta para reflexão entre aquilo que foi Betânia para Jesus e aquilo que é a Igreja hoje. E de facto, Betânia teve um lugar muito especial no ministério do Senhor Jesus Cristo, a forma como ele foi recebido, aquilo que foi acontecendo lá. E metaforicamente, de facto, há aqui muita coisa que poderemos considerar para a nossa inspiração, para aquilo que hoje é a nossa realidade enquanto Igreja. No capítulo 11, temos a descrição do momento e do episódio da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro. E este é o mote para considerarmos que Betânia espiritual, a nossa Betânia espiritual da nossa igreja, é o lugar de vida. Porque Jesus Cristo é a vida e porque Ele é a razão da igreja, Ele é a cabeça, Ele é o noivo, Ele é a razão pela qual existe a igreja, Ele instituiu a igreja, Ele fez-nos parte da igreja, Ele vem buscar a igreja. E por isso, considerarmos isso creio eu, da maior importância. A igreja é o lugar onde há vida, verdadeira vida. Mas tudo isto acontece numa relação de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E depois de Jesus ter recebido a notícia, o pedido, também ele cheio de significado, mas o pedido de Maria e Marta para ele ir rapidamente para Betânia, porque Lázaro estava doente, o versículo 4 surpreende-nos logo e é o início de muitos aspectos surpreendentes deste texto, quando o Senhor Jesus Cristo afirma que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Isto leva-me a pensar, a considerar e a trazer à nossa reflexão hoje algo que é determinante na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, nesta nossa Betânia espiritual. Nós somos condicionados por aquilo que somos e pelas condições nas quais vivemos, somos condicionados pelo conhecimento que temos, por aquilo que experimentamos na nossa realidade limitada do ponto de vista humano. O Senhor Jesus não. Ele existe e reage e interage connosco, experimentando a realidade que Ele tem. E naquele momento o Senhor Jesus sabia e tinha na sua perspectiva para aquele momento, para todo aquele episódio, algo muito mais à frente do que aquelas circunstâncias da morte do seu amigo, de tudo aquilo que ia acontecer naqueles dias. O Senhor Jesus estava a pensar muito mais à frente. É óbvio que isto dificulta muito a nossa interação com Jesus, porque Ele vai dizendo e reagindo a coisas da forma como Ele é. E por isso nós precisamos de exercitar a nossa fé e a nossa dependência dEle, considerando aquilo que Ele nos diz nessa perspectiva. Não naquilo que nós conhecemos, mas naquilo que Ele conhece. De facto, para o Senhor Jesus, aquilo era muito mais do que um momento condicionado pela morte de um amigo. Aquilo era um momento para o Senhor Jesus fazerem a declaração, uma das declarações mais importantes do seu ministério, eu diria mesmo uma das declarações mais importantes para a história da humanidade, uma das declarações mais importantes para mim e para cada um de vós, é que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e crendo nele, mesmo que nós morramos, mesmo que nós sejamos sujeitos às nossas realidades aqui, viveremos eternamente. E é nessa perspectiva que o Senhor Jesus está a reagir e a agir neste momento. Todas as conversas, todas as interações com os discípulos, com Maria, com Marta, com todos aqueles que estavam ali à volta, foram condicionados por isso. Eles olhavam para aquelas circunstâncias do momento, lidavam com a dor do momento, com as quais o Senhor Jesus também lidou, mas ele tinha uma perspectiva eterna e uma perspectiva muito além daquelas circunstâncias. O desafio para hoje, mais uma vez, à luz deste texto, é considerarmos isso. Hoje, para nós também, como seus filhos, como filhos de Deus, na nossa interação com Jesus, sendo Ele tudo na nossa vida, sendo nós parte da Igreja, sendo Ele a razão da Igreja, sendo Ele a grande notícia da Igreja, precisamos de lidar com Ele na mesma perspectiva. O
Senhor Jesus continua a ter uma perspectiva eterna, muito além daquilo que nós lidamos agora. Ele interage agora, é verdade. Ele lida com as nossas realidades, mas ele tem sempre um pensamento muito mais à frente do que aquilo que são os nossos momentos agora. E o desafio para nós é considerarmos exatamente isso. Tudo aquilo que ele diz, que ele continua a falar para nós hoje, vai muito além daquilo que são as nossas circunstâncias do momento. Ele chora connosco, é verdade, mas ele desafia-nos a colocar os nossos olhos na eternidade, em algo absolutamente sublime, numa vida verdadeiramente plena, não condicionada por estas circunstâncias, e por isso uma vida que naturalmente nos sustenta na nossa fé, nos dá alegria, nos dá a paz, o gozo que podemos ter, mesmo vivendo nestas circunstâncias hoje, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e que com Ele, por meio dele, nós viveremos eternamente. Esta visão, que a compreensão de tudo aquilo que nós continuamos a viver hoje será sempre para a glória de Deus e para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida, nos dê paz, nos dê alegria e nos permita viver cada um destes dias sempre com gozo e com uma alegria que só Ele nos pode dar. Um forte abraço, amados. Continuamos comprometidos a orar uns pelos outros. Um dia muito abençoado. E se o Senhor permitir, até amanhã ou até quando o Senhor o determinar.